Boa noite para todos. Está começando o programa Militão e Militão e nesse início de programa vamos falar sobre a ansiedade. Está conosco para conversar um pouco sobre o tema a fisioterapeuta Claudete Romanizen. Boa noite, Claudete. Tudo tranquilo? Boa noite, Marcelo. Tudo e você? Tudo jóia. Então tá bom. Ô, Claudete, diz uma coisa para nós. As pessoas estão mais ansiosas? Bom, Marcelo, tem uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde que foi feita antes da pandemia que já mostra que 5 a 6% da população mundial apresenta sintomas de ansiedade, mas no Brasil essa taxa chega a quase 10%. E nós ganhamos o prêmio de país mais ansioso do mundo. Uau! Isso antes da pandemia. Imagina agora. Essa pesquisa de 2019. E Claudete, a ansiedade é uma doença? Olha, a ansiedade, ela consta no Código Internacional de Doença, né? A ansiedade e alguns das suas variantes, né? As formas de ansiedade. Porém, um pouquinho de ansiedade, se ela não for exacerbada, ela é um comportamento que é benéfico para nós, porque a ansiedade é você se preocupar com o futuro, você se organizar, você começar a pensar em soluções para algum problema que você vai enfrentar. Mas quando ele se torna exacerbado, a partir de um certo nível, realmente ele começa, né, a atrapalhar a sua vida, ele começa a trazer sintomas físicos, sintomas emocionais, e aí ela se torna realmente patológica, né? E pode bloquear as tuas atividades, a tua evolução. Então, tudo é o equilíbrio, né? Nem também calmo demais, mas também não preocupado demais. E qual que é? Porque tem outras coisas que também tem muitos casos, que é o estresse, por exemplo, não fala depressão, a síndrome do pânico. Qual que é a diferença dessas coisas e da ansiedade? Bom, vamos fazer uma linha de tempo. A depressão, ela é sempre relacionada com questões do passado. Alguma coisa que a pessoa não resolveu, não superou no passado. Ela fica muito apegada ao passado. O estresse é algo que normalmente você está vivendo ainda. Pode até fazer tempo, mas você ainda continua sendo submetido àquela situação. Aquilo ainda está te afetando. A ansiedade é uma questão com o futuro. É viver em relação ao futuro, preocupado com o futuro. Pode ser um futuro mais próximo e pode ser um futuro mais distante, ou pode ser algo que nunca vai acontecer. Certo. Preocupado, hoje em dia as pessoas estão ansiosas com relação ao coronavírus, à Covid-19. E podem nunca pegar, mas elas já estão ocupando grande parte da energia delas com essa situação. Então isso seria uma forma de ansiedade. E a síndrome do pânico seria a agudização da ansiedade. Seria quando o corpo não aguenta, né? É tanta ansiedade, tanta preocupação, ou consciente, ou de forma consciente ou inconsciente, que aí o corpo manifesta crises agudas. Aí entra em sintomas físicos, né? Ataque cardíaco, questões emocionais, muitos medos, né? Medo de morte, falta de ar. Então, quando a pessoa entra numa agudização da ansiedade, ela está numa crise de pânico. Quais são as consequências da ansiedade, Claudete? Dependendo do nível, né? Então, ela começa a trazer várias consequências ruins para a vida. Eu atendo muitas pessoas que já não conseguem mais prestar uma prova, não conseguem viajar, porque ficam tão ansiosas que aí passam mal. Então a ansiedade pode começar a afetar até questões boas, né? A pessoa não consegue mais viver o hoje de tanta preocupação com o futuro. E aí quando ela vai enfrentar uma entrevista de emprego, qualquer situação que coloque ela em alguma situação de desconforto, ela já não consegue. E aí impede a pessoa de evoluir e impede a pessoa às vezes de usufruir da vida. Tem alguém que é mais propenso a ter ansiedade, a desenvolver ansiedade? Bom, o que a gente percebe, assim, na prática, na clínica? Os perfis que mais a gente percebe que estão vindo com queixa de ansiedade. Porque a faixa etária se alargou. Hoje eu recebo crianças, né, pais que trazem crianças de 4 a 5 anos para microfisioterapia por observarem comportamentos de ansiedade. Nossa, cedo, hein? Cedo. Então, quais são os perfis, assim,
porque tudo é um equilíbrio. Então, quais os polos que podem levar a essa síndrome, a esse transtorno? Crianças jovens que não foram submetidos à frustração, que não desenvolveram a capacidade de se frustrar, de esperar a superproteção. E, de outro lado, pessoas que foram muito exigidas, muito cobradas e que, por consequência, se transformam nos seus próprios algozes, né? A pessoa que se cobra muito. Então, os dois polos, né? Ou uma superproteção ou uma cobrança muito forte pode fazer com que a pessoa solte no corpo essas questões em forma de sintomas de ansiedade. E do ponto de vista da microfisioterapia, o que pode causar? Esses quadros é o que você disse ou tem mais coisa? Bom, no ponto de vista da microfisioterapia, nós vamos observar quem é aquela pessoa. Então, ele chega para mim, nós vamos observar quem ele é. Qual é o histórico, qual a dinâmica familiar, qual é a dinâmica profissional, o que está em desequilíbrio, né? Porque a gente tem leis, né? Se a gente não seguir as leis da natureza, a gente se afasta muito das leis da natureza. Tem as leis biológicas, dos tecidos internos. A pessoa, a gente tem 3 tecidos que formam o nosso corpo. Um é responsável pelo sentir, outro pelo pensar e outro pelo agir. Qualquer desequilíbrio, a pessoa que pensa demais, ou a pessoa que sente demais, ou a pessoa que age demais, ela pode se desequilibrar. Isso nós vamos conseguir encontrar em qual tecido está desequilibrado dentro do corpo da pessoa. Se ela tem uso de drogas, nós vamos encontrar as toxinas que podem ter. Muitas pessoas vão usar droga de forma recreacional e começam a desenvolver ansiedade porque o corpo não aceitou ou desencadeou alguma coisa ali dentro. Drogas, medicamentos, memórias. Na micro a gente vai encontrar memórias até transgeracionais que a pessoa já traz da sua ancestralidade e que podem estar ocasionando esses sintomas. Claudete, apenas com 1 minuto de programa, o assunto é muito bom, né? Merece mais tempo. Como a microfisioterapia trata o indivíduo com ansiedade? Bom, Marcelo, você disse bem, a gente não vai tratar a ansiedade, a gente vai tratar a pessoa. Então nós vamos conhecer aquela pessoa e vamos procurar no corpo dela quais foram os eventos, as questões que ela passou, ou a forma que ela lidou e sentiu tudo isso. Vamos encontrar, vamos desbloquear e, de preferência, levar a pessoa ao que Hipócrates falou, encontrar a sua cura. E ter autonomia daqui por diante para lidar com essas questões e não deixar a coisa chegar no ponto de uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Claudete Romanese, muito obrigado, grande abraço, até a próxima. Até a próxima. Eu quero te dar uma sugestão bem interessante, que é a graduação online Unifil. Aproveite as condições especiais para conquistar o tão sonhado diploma. Transforme o seu presente e o seu futuro. As portas do mercado se abrem para quem é qualificado, isso mesmo. Na graduação online da Unifil, você encontra mais tecnologia, melhor aproveitamento do seu tempo e educação de qualidade, mais conhecimento. Preste atenção nas condições especiais. Matrícula por apenas R$ 149,00 em todos os cursos, mensalidade só a partir de outubro. Vou repetir, hein? Preste atenção. Matrícula por apenas R$ 149,00 em todos os cursos. E tem mais. Você quer mudar de faculdade? Quer fazer a segunda graduação? Ou você que fez o ensino médio em escola pública, aproveite que tem desconto especial de 30% durante toda a graduação. Graduação online Unifil. Você em casa construindo o seu futuro. Unifil, você já decidiu. Ligue 3375-7474. Daqui a pouco voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Vivemos um momento em que a transformação é essencial.
Nos reinventamos para continuar transformando o presente e o futuro. Para apoiar a decisão de conquistar a tão sonhada graduação, a Unifil preparou condições especiais. Atingiu boa nota no Enem? Bolsa de até 35%. Estudou ensino médio em escola pública? Bolsa de 30%. Confie, vai passar. Prepare-se para o futuro. Unifil, você já decidiu. Vamos conversar um pouco agora no programa Militão e Militão sobre questões importantes aqui de Londrina e do Brasil, com Aldemar Mascarenhas, comentarista do programa e também presidente do Sinopar, o Sindicato dos Lotéricos do Paraná. Boa noite, Aldemar. Boa noite, Marcelo. Boa noite ao senhor, a senhora que estão em casa. Pois é, estamos aí, mais uma semana que se passou, né? Mais a expectativa aí desse coronavírus, né? Que parece que não acaba nunca, né? E olha que a gente tem orado para que ele seja sepultado lá no fundo do oceano, mas não tem jeito não, Marcelo. A mais nova polêmica é se as aulas devem voltar ou não. Eu estou falando das aulas presenciais. O que você acha? Marcelo, as aulas presenciais, eu acho que nós temos que voltar à rotina, de forma normal, com os cuidados necessários. Esse coronavírus aí, quem não teve, provavelmente terá, enquanto não chegar uma vacina, tá? Porque diz que ele tem uma capacidade assim de se expandir violentamente grande. Agora, nós não podemos parar a economia, nós não podemos parar a atividade social, nós não podemos parar a vida, o cotidiano das pessoas. E as aulas é necessário, apesar de que eu acho que esse ano já foi pro saco, né? Esse ano já ficou muito prejudicado com relação ao ano letivo. Mas é uma questão a ser avaliada com critério e eu acho que tranquilo, normal, desde que os cuidados sejam respeitados, né? O uso da máscara, o contato distanciado, etc, etc. São cuidados normais. Tem uma outra polêmica aí, porque Maringá já liberou a reabertura dos clubes sociais. E os clubes de Londrina protocolaram novamente um pedido para abrir. Aqui não pode ainda, não é? E aí? E aí, né? Cada cabeça uma sentença. Maringá sempre foi diferente. Maringá sempre foi diferente. Ela, de cara, ela fechou tudo. Aí, de repente, agora ela quer se antecipar os clubes sociais. São situações de cada cidade, de cada município, cabeça de cada grupo que está administrando esse processo nos seus municípios. Eu acho que está na hora de abrir Londrina também, com os rigores dos cuidados necessários. Não só os clubes sociais, mas também tem outros segmentos, né? A gente precisa voltar a dançar, porque o povo está estressado, Marcelo. Dançar faz bem. É ótimo. Nem que você dance de máscara, mas não tem problema. Vamos dançar, voltar a dançar, hein, gente? Vamos falar de outra questão. A prefeitura lançou o projeto da trincheira na Leste-Oeste com a Rio Branco, onde tem uma rotatória. Aldemar Mascarenhas, é uma boa? Olha, Londrina é a cidade que mais tem rotatória, né? No histórico das grandes cidades brasileiras. Se é por baixo ou por cima, Marcelo, pouco importa. O que importa e interessa para o povo, para a população, é que se facilite as vias, né, de escoamento de trânsito na cidade, que infelizmente anda meio tumultuada. Agora nem tanto, por causa da pandemia, mas pega um dia assim, digamos, de horário de recha ali, por exemplo, você não consegue passar, né? Eu acho que é uma boa, não é boa, não é ótima, né? Se for por baixo ou por cima, tanto faz. É o custo, né, da obra. Custo-benefício da obra que tem que ser levado em consideração. Quanto você vai gastar e o que for melhor tem que ser feito. Aldemar, vamos falar de corrupção. Essa semana o secretário de Transportes do Dória foi preso pela Polícia Federal. Mais um, é ou não é? Demorou, né, Marcelo? Demorou. A exemplo do Rio de Janeiro, né? E aí o STF chega e diz, não pode, deixa, o homem é correto, deixa ele quietinho lá no canto dele. Witzel. Pois é, as duas maiores cidades do país, São Paulo e Rio. Um mau exemplo para o resto, para as demais, né? A corrupção está na veia desses caras. Eles acham que o dinheiro público não precisa ter rigor, né, no uso desse dinheiro. E está aí a Polícia Federal que não está dando mole. Também está atuando lá no Maranhão. Várias cidades do Maranhão, os prefeitos. Os caras fizeram uma festa com o dinheiro
que foi o repasse do governo federal para cuidar da questão da saúde nos estados, nos municípios, Marcelo. Infelizmente, falta consciência cívica, falta princípios a esses caras, entendeu? Eles não parece que não chegaram ainda ao entendimento de que o Brasil está vivendo uma nova era. O presidente Bolsonaro tem dado um excelente exemplo para todos vocês, senhores. Tá? O Brasil está recebendo um tratamento que nunca teve no passado. E os senhores precisam se adequar a essas mudanças no trato da coisa pública. É cadeia neles mesmo, Marcelo. Pena que eles têm advogado no Supremo, né? Pois é, o ministro, Supremo, advogado. O Supremo é composto de advogados criminalistas, né? Colocados lá propositadamente pelo próprio PT. E o último a ser incluído foi o do Temer. O Moraes, Alexandre Moraes. Então tá aí, virou uma festa esse Supremo. Não adianta nada você querer colocar as coisas no trilho do lado de cá, que o Supremo vai lá e diz, não tá tudo certinho, não mexe com ele não. Dureza. Quais as razões disso? Eu não sei. Também não. Vamos falar das loterias. As loterias da Caixa Econômica Federal vão bem, obrigado. Atendimento nas lotéricas muito bem também, né? Nesse momento de pandemia, a gente está trabalhando de uma maneira tranquila, farta. E agora você tem a oportunidade de apostar na Loto Fácil, né? A Loto Fácil diária, onde houve uma modificação. Você tem agora o concurso final 0, que o prêmio é acumulado, e você também pode apostar de 15 até 20 números, Marcelo. Depende do tamanho do seu bolso. Maravilha. Né? Uma aposta, por exemplo, de 20 números vai custar R$38 mil, aproximadamente, né? Mas a chance aumenta muito. As chances aumentam muito, porque é um universo de 25 dezenas, você pode jogar até 20. Eu acho até que a Caixa facilitou para aqueles cabas que querem lavar dinheiro, sabe? Ele joga 40 mil, ele tem uma chance muito grande de fazer um caixa. Barbaridade. Não é verdade? Ué, tudo é possível, mas eles sabem o que fazem. Você não falou da Loto Fácil da Independência? A Loto Fácil da Independência será sorteada dia 12 de setembro, tá? E a expectativa do prêmio são mais de 120 milhões de reais. Aí vale muito, aí é bom. É um dinheiro para ninguém botar defeito. E ali na nossa lotérica Colimas você pode apostar, você pode comprar o seu bolão. Aliás, virou mania, só tá dando bolão nesses últimos tempos. Nos prêmios finais aí? Nos prêmios finais. É bolão para cá, dá 2 ganhadores, dá 1 bolão, dá outro cartão aposta simples e as coisas estão mudando. Porque o volume de aposta com bolão, ele realmente tem aumentado bastante. Aldemar Mascarenhas, muito obrigado, grande abraço, bom trabalho lá. Muito obrigado a você, ao senhor, a senhora que estão em casa, fiquem na graça e aí um bom domingo a todos. Eu quero te dar uma sugestão muito interessante, que é o EAD Unifil. Mais tecnologia, melhor aproveitamento do seu tempo e educação de qualidade. O conhecimento que transforma seu presente e o seu futuro. Na Unifil você tem a oportunidade de conquistar o tão sonhado diploma e abrir as portas para o mercado profissional. E as condições são especiais na graduação online. Preste atenção, matrícula por apenas R$ 149,00 em todos os cursos. E mensalidade só a partir de outubro. Isso mesmo, mensalidade só a partir de outubro. Para quem quer mudar de faculdade, fazer a segunda graduação, ou quem estudou ensino médio em escola pública, a condição também é especial. 30% de desconto durante toda a graduação. Graduação online Unifil, você em casa construindo o seu futuro. Unifil, você já decidiu. Ligue 3375-7474. Já tem mais. Procurando escola de inglês? Escolha praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolha flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Vivemos um momento em que a transformação é essencial. Nos reinventamos para continuar transformando o presente e o futuro. Para apoiar a decisão de conquistar a tão sonhada graduação, a Unifil preparou condições especiais. Atingiu boa nota no Enem? Bolsa de até 35%. Estudou ensino médio em escola pública? Bolsa de 30%. Confie, vai passar. Prepare-se para o futuro. Unifil, você já decidiu.
A importância de dar valor à vida. É assim que a Londre Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Londre Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Londre Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Muito bem, chegou a hora de conversar sobre sucessão familiar com Otávio Scandelari, comentarista do programa, que está aqui conosco. Boa noite, Otávio Scandelari, como vai? Boa noite, Marcelo. Boa noite para você. Mais uma vez, obrigado por estarmos aqui. É sempre uma honra e uma glória podermos falar para você, com você e de nós. De todos nós. De todos nós, né, Marcelo? E hoje, o que vamos falar? Nós vamos começar o programa fazendo uma homenagem aos pais, né, que amanhã é Dia dos Pais. Exatamente. Mas antes nós vamos ler uma mensagem, alguma coisa sobre Londrina, relativa àquela frase que nós falamos aqui, né, Marcelo? Londrina, lugar de gente feliz. Que frase boa, hein? Você pode ler, Marcelo, para nós? Da mata virgem, habitada por silvícolas, dos rios e pequenas cascatas, do céu azul, do sol abundante, surge da imensidão mundial. Pessoas contentes e alegres, que vêm com um outro olhar e ao contemplar as maravilhas daqui, da terra fértil, da cor avermelhada, onde se plantando a semente de cada uma da mil, hino de Londrina, aquelas pessoas fincaram raízes, do nada começaram a surgir um vilarejo e logo vai se tornando uma pujante cidade. Hoje, daquelas pessoas, temos as memórias, as histórias escritas, fotografadas e filmadas, de cujas provas nota-se uma alegria inconteste. Em cada face, nas linhas da história, só gratidão e contentamento. Hoje, nós aqui vivemos onde fincamos raízes. Somos gratos a Deus por tudo de bom que Londrina nos oferece e nos dá. Por tudo isso aqui, Londrina, lugar de gente feliz, ontem, hoje e sempre. Eu vou ler o fim de novo. Londrina, lugar de gente feliz, hoje, ontem, hoje e sempre. Otávio Scandelari, lá Veneza Imóveis, onde essa, né? Desde 1981, evoluindo com Londrina. Diga, Scandelari. Muito bem. Na questão da sucessão familiar, Marcelo, isso aí vocês dizem, pô, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver, sim. Porque aqui os pais, nós pais, somos felizes e com isso nós geramos filhos felizes. Basta ver você, Marcelo, você é filho de Londrina. Exato, nascido aqui. Muito bem, nascido aqui. Você é um homem alegre, feliz, contente. Obrigado. E as pessoas que eu conheço que nasceram em Londrina são pessoas felizes. Por quê? Porque há uma alegria nessa cidade. E eu vou alencar esta alegria na condição de pai, porque amanhã, hoje é dia 8 de 8 de 2020. Exato, 8 de 8. Amanhã, dia 9, é dia dos pais. Por que será que comemora-se o Dia dos Pais? Aí eu busquei um pouco na história e vejo que isso, eu li na Wikipédia, que vem desde o tempo da Babilônia. Nossa, é antigo o negócio. Muito antigo mesmo, quer dizer, então o pai já vem sendo assim, referenciado desde aquela época. E eu quero aproveitar aqui hoje, falar um pouco do meu pai, do que eu quero agora mostrar aqui a foto do meu pai, da minha mãe. Lógico que isso aqui foi pintado, é minha mãe e meu pai quando novinho, né, logo depois de casados. E bem pintado, hein? Muito bem pintado. Eu estou com 70 anos, isso foi lá que 1900 e tarará, não é isso? Tá, quando eles casaram. A história do meu pai com a minha mãe, por exemplo, é o seguinte: o meu avô não queria que a minha mãe casasse com o meu pai. Ele era contra, né? Ele era contra o casamento do meu pai com a minha mãe. Aí eles fugiram, que naquele tempo era comum, quando não havia o consentimento do pai ou da mãe, fugia-se. E meu pai e minha mãe, então, uma certa noite, combinaram e eles fugiram. Foram longe mesmo?
Não, na verdade, fugir, quer dizer, a moça sai da casa, esse ato de sair da casa já quer dizer que ela já não pertence mais. Era assim naquela época, é algo muito estranho isso daí, mas era assim. Então minha mãe saiu da casa do pai dela e saiu com o meu pai e foi na casa de um tio. Isso lá em Catanduva, estado de São Paulo. Ora, então, naquele momento que meu pai e a minha mãe resolveram fugir e formar um par, aí começa-se a história do pai, o pai da mãe. Meu pai e a minha mãe, o presente que a minha mãe recebeu de casamento da minha avó, mãe do meu pai, que minha mãe casou, saiu da casa do pai dela, veio para a casa do meu pai. Mas isso depois de casada. Porque no ato, quando eles fugiram, a minha mãe ficou na casa desse tio dela, o meu pai, mas nada de relacionamento. Era separado. Todos separadinho, separados. Nada aí. Aí, no dia seguinte, ou 2, 3 dias depois, eles foram ao cartório, casaram, aí sim. Aí começou a saga do casamento do meu pai e da minha mãe, e que foi onde eu nasci. Muito bem. Mas como amanhã é dia dos pais, eu quero falar sobre o meu pai, que já mostramos aqui. Meu pai hoje tem vai fazer agora em outubro, 92 anos. Bem de saúde, não? Muito bem de saúde, fez os exames agora. Ele não tem nenhum exame alterado. Impressionante. Impressionante. Mas o meu pai tem algumas passagens que eu gostaria de dizer. Uma delas, por exemplo, certa feita, nós estávamos capinando, chama-se o mata-burro, onde não passa o gado. E meu pai, eu não sabia, eu estava tão contente e feliz de estar com meu pai ali, que meu pai falou qualquer coisa, estava sendo esquecido. Eu falei, então pai, você está ficando doido. Assim, doido não, filho? Eu não, estou muito certo. Bom, uma das frases que me gravou na minha vida. Doido não, muito certo. Estou muito bem. Eu não soube o que dizer para o meu pai, de tão feliz que eu estava. A outra foi quando ele estava dando a vacina, uma injeção no meu irmão, eu subi em algum lugar, olhei e comecei a rir. Meu pai veio e me cintou, me deu cintadas. Nossa. Quer dizer, excelente. Mas a melhor de todas foi que quando lá por 13 anos, 14 anos, eu saí de casa, quer dizer, ele me deixou ir para Santa Fé estudar e eu não quis ficar em Santa Fé. E voltei para casa. Disse, Otávio, você pode voltar para casa, velho. Mas você vai trabalhar na roça, você vai fazer assim um serviço pesado que é para você aprender. Nossa. E me pôs para trabalhar no pesado mesmo. E aí? Daí, velho, eu digo, o quê? Aí foi onde que todos os dias eu pegava um cavalo, andava 12 quilômetros e ia estudar na cidade. Nossa, não é brincadeira. Mas se meu pai não faz isso comigo, não sei o que seria de mim. Então, pai, você que é pai, tem que ter essa autoridade sobre o teu filho e dizer, isso está certo, isso está errado. Pai é isso, é ordenamento justo e correto. Ao meu pai, muito obrigado. A todos vocês, pais, parabéns para vocês, sucesso, saúde, que Deus os abençoe. Amém. Obrigadão, Esquendela, grande abraço. Obrigado, boa noite. Boa noite para todos.